Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos avançar em um novo desafio bem interessante através das aulas de programação. Então, o que eu preparei para vocês foi um tutorial bem interessante, bem claro, para que você dê os seus primeiros passos nos exercícios de programação. Mas para isso eu preciso te apresentar ou apresentar a vocês a ferramenta denominada Scratch. Foi uma ferramenta desenvolvida pelo MIT norte-americano, Massachusetts Institute of Technology. Uma ferramenta muito utilizada tanto nos Estados Unidos como na Europa, no mundo todo, para que vocês deem os primeiros passos no exercício da programação. Então, através desse tutorial, eu vou explicar para vocês como chegar a esta ferramenta. Então sejam bem-vindos ao mundo da programação, uma oportunidade única para que vocês se envolvam com uma das ferramentas mais incríveis inventadas pelo ser humano. Então, o que você vai precisar fazer? Se cadastrar nesse site aqui, www.scratch.mit.edu. Uma vez cadastrado, você já vai começar a se divertir, tá? Então o processo é bem rápido mesmo. O seu primeiro contato com a programação será em forma de um Lego, ou seja, blocos que lhe serão apresentados e você os organizará conforme a lógica que pretende desenvolver. Portanto, você vai começar a lidar com lógica. Isso é muito bom, porque sem lógica você não consegue desenvolver um raciocínio claro para desenvolver um projeto com o uso da programação. Então, a interface, ela tem esse jeitinho aqui, onde você trabalhará com fantasias, sons, tá? Então você vai poder criar fantasias, personagens, você vai poder inserir sons no seu projeto. E o script, o que é o script? É o algoritmo. O que é o algoritmo? É a linguagem de programação que você estará utilizando. Nesse caso aqui, o script é formado por essa composição aqui de comandos que estão arranjados em forma de blocos, onde você pega aqui e arrasta para cá. Então essa aqui é a área em que você irá criar o script para desenvolver os seus projetos. E aqui nós temos várias opções para que você possa trabalhar com a manipulação dos personagens ou do cenário que você criar. Então você poderá movimentar o seu personagem, trocar a aparência, adicionar som, você poderá aplicar a ação de uma caneta onde o seu personagem vai desenhar. Aqui é a parte correspondente à criação de variáveis. Para quem fez o curso de Arduino comigo, módulo 1, módulo 2, módulo 3, lá vocês aprenderam a criar as variáveis. Só que a diferença com o Arduino é que lá estávamos fazendo a computação física, ou seja, estávamos controlando motores, LEDs, e você estava vendo, por exemplo, uma LED acender, um motor ser acionado, ou os sensores, tá? Então ali é o que nós chamamos de computação física. Aqui você vai ver todas as suas ações funcionando em um palco. É isso que denominamos computação visual ou computação gráfica. É diferente, portanto, do Arduino, que era a computação física. Então, conceitualmente, é muito importante que você entenda esse processo. Além disso, temos aqui a parte correspondente aos eventos, ao controle do personagem ou dos personagens. O Scratch lhe dá a condição de trabalhar com sensores também, operadores lógicos e matemáticos, e adicionar ainda mais blocos. Tá? Então, esses aqui são os blocos, e aqui é a área em que você irá arrastar e fixar, de acordo com a lógica que você criou. Então, por exemplo, quando clicar na bandeirinha verde, vá para a posição XY, plano cartesiano, diga: olá, sou o Johnny, espere 2 segundos, deslize por 3 segundos até XY. Pergunte: quer conversar comigo? Se a resposta for sim, que bom, estou tão sozinho. Se não, que peninha. Tá? Então você acabou desenvolvendo aqui um algoritmo. Então vejam que o procedimento é como se você estivesse
seguindo a receita de um bolo. Tá? Para o bolo dar certo, você precisa seguir alguns comandos aí na sua casa para que o bolo seja realizado. Tá? Então não existe como o bolo ficar pronto sem que você quebre os ovos, tá certo? Sem que você coloque um pouco de açúcar e assim sucessivamente, tá? Então ocorre uma lógica na execução da feitura aí de um bolo, né? E para os seus projetos aqui no Scratch, a mesma coisa, você vai ter que seguir um cronograma, é o que nós chamamos de script. Essa é a parte da interface gráfica do Scratch que nos apresenta os comandos à esquerda e a área para a montagem da codificação à direita. Sempre que vocês abrirem o Scratch, vai aparecer um ator. O gatinho, né, é um ator, que é apresentado por default. Ou seja, abrir o Scratch, o gatinho vai ser o primeiro personagem a aparecer nessa área aqui, que é a área do stage, ou palco. Aí a gente começa a brincar um pouquinho com inglês, também é bem legal a ferramenta. O gatinho é o ator default do Scratch, e sempre que abrir o programa será esse o personagem que aparecerá no cenário ou palco. Tudo que você precisa programar aparecerá nessa área conforme seus comandos, ou seja, no stage. Na parte superior do quadro você encontrará as opções para abrir novos arquivos, gravá-los, editá-los e ainda a aba para esclarecimento de dúvidas. Aqui, ó. Arquivo. Se quer resgatar um arquivo, é aqui. Quer editar, dicas, o próprio Scratch lhe dá condição para que você tire dúvidas. Então temos aqui uma interface bem amigável. Isso é o que nós chamamos de interface amigável. Vamos lá. Ao lado dessas abas, você encontrará as opções para deletar o ator, aumentar ou diminuir o seu tamanho no cenário. Que é aqui, ó. Por exemplo, você quer tirar o ator de cena, tesoura. Você quer aumentar ou diminuir, você usa essas opções aqui. Perceberam como é uma interface bem amigável? A bandeira verde será o start do programa, desde que você condicione dessa forma através da programação. A bolinha vermelha será o stop do que você programou, ou seja, ao digitar sobre a execução do programa, será paralisada. Então temos aqui a bandeirinha verde, por isso que você dá esse comando aqui, ó, quando clicar em bandeirinha verde. Então, para você ver o seu programa funcionando, você clica aqui. Para você parar, você vai clicar aqui. Então vamos supor que você queira que esse gatinho caminhe para a direita, de forma contínua. Você aplica uma operação de looping. O gatinho fica andando, ele vai andar até o momento que você clicar aqui. Aí ele para. Clicou na bandeirinha verde e ele volta a caminhar, de forma contínua. Nós temos aqui uma outra opção bem interessante para que você próprio crie o seu personagem. Então, se você não quiser trabalhar com personagens padrão, você poderá criar o seu próprio personagem ou baixar de um arquivo específico. Então, essa aqui é uma ferramenta bem versátil. Observe os 4 ícones representados por um rosto, um pincel, uma pasta de arquivo e uma câmera. No ícone rosto, será possível escolher diversos atores apresentados pelo programa, mas caso você queira criar os seus próprios personagens, clique em pincel e comece a desenhá-los. Aqui, ó. Ok? Eu quero trabalhar com um ator do Scratch. Aqui. Eu quero desenhar o meu personagem. Clica aqui. Eu quero baixar um arquivo. Clica aqui. Eu quero eu mesmo ser o personagem. Você próprio se fotografa. Olha que coisa incrível. Que legal. Se não tiver nenhuma habilidade com desenhos, adicione uma imagem e desenhe sobre a mesma. Tente fazer isso e veja os resultados. Para trazer a imagem do arquivo do seu computador, é só clicar na pasta que fará a importação. Se você optar em fotografar a si próprio ou objetos que pretende colocar no cenário da programação, use a máquina fotográfica. Na barra vertical, use e abuse das ferramentas para deixar o seu desenho bem bonito via formato bitmap. Então, por exemplo, você quer pintar, você quer apagar, você quer incluir um texto, você quer desenhar um traço, um retângulo, um círculo. Aqui você vai encontrar todas as opções possíveis para você fazer isso. Então você tem um estúdio aí de criação. Ou não é para ficar feliz com essa ferramenta? É uma ferramenta incrível, incrível. Vai mexer muito com a sua criatividade.
Então aqui, por exemplo, eu fiz um desenho aqui, teste de uma rocha, aqui eu desenho outro personagem. Tá? Então eu criei a fantasia 1 e a fantasia 2. Os ícones rosto, pincel, pasta de arquivos e câmera representam as ferramentas para a criação de fantasias ou novos atores. Observe que esses ícones também aparecem na parte inferior do cenário. Aqui, ó. Tá? Então eles estão aqui. Quer criar uma nova fantasia? Cria através desses botões. Aqui é a outra opção. Perceba que temos as abas Scripts, Fantasias, Sons ao lado da bandeira verde e da bolinha vermelha. Qual a função dessas ferramentas? Que são essas aqui. Ó. Perceba que temos na aba Scripts encontraremos os comandos para a programação de nossos atores, na aba Fantasias incluiremos novos atores já prontos ou criaremos nossos próprios atores. E na aba Som usaremos recursos da sonoplastia para dar vida aos nossos personagens. Percebeu o objetivo desse software? Muito louco, muito louco. Aqui é a área em que você poderá, né, um outro recurso muito legal, uma vez realizado o seu projeto, você tem como compartilhar com seus amigos o seu projeto. Tá? Então, por exemplo, acabou o projeto, envia para mim, para o seu professor aqui, quero verificar, eu quero brincar um pouquinho com o que você acabou de desenvolver. Ou então um amigo, você vai salvar, né, e vai compartilhar. Na área de criação de fantasia, surgirá a opção para compartilhamento de sua programação com seus amigos nas redes sociais ou através de outros meios digitais, além da opção para salvar, adicionar, importar e limpar. Na barra vertical, as opções para a criação do seu desenho. Aqui, ó, que eu já mostrei para vocês. Aqui eu desenho um dinossauro. Tá vendo? Ele passa a ser um ator novo e a rocha, o outro ator. Então qual é o objetivo? É fazer com que esse dinossauro salte sobre a rocha, não tropece. Então eu tenho como interagir com dois atores. Isso é muito legal, tá? Ao se aproximar da rocha, salte e pare na posição tal. Isso só será feito através de um script, um algoritmo que você vai desenvolver. Agora temos dois atores que foram criados na área de criação. O dinossauro e uma pedra foram criados de forma individualizada, porque serão programados também de forma individualizada. É importante ressaltar que antes de desenhar os personagens e programá-los, é necessário criar um roteiro para a sua história e dar um sentido para a mesma. No cenário apresentado acima, o que você imaginaria como um roteiro adequado? Pense a respeito e comece a criar o seu próprio roteiro, ok? Então, você tem um palco, você tem stage, né? Você tem o cenário, você vai ter os atores e você vai programar a movimentação desses atores. Uma outra opção, caso você não tenha muita habilidade para desenhar, é usar essa opção aqui, modo vetorial. Na parte inferior à direita você encontra as opções Bitmap e Vetorial. Destaque também para a paleta de cores que o software oferece. Então olha aqui outro recurso maravilhoso do Scratch e a opção de você pintar as partes do seu personagem. Ah, não sei desenhar, então eu vou usar essa opção modo vetorial. Para o desenho acima usamos o modo vetorial, onde os contornos do personagem ganham mais precisão matemática, favorecendo em muito a criação de um desenho de uma forma mais rápida. Destaque para a caneta Bezier, que ajuda muito os que estão iniciando no mundo do desenho. Então, temos aqui a canetinha Bezier, que vai te ajudar bastante. Então você começa a praticar o desenho, olha só. Não é só programar, você vai desenvolver desenhos, vai desenvolver personagens e você vai realmente fazer uso da sua mente para ativar o processo criativo. É demais isso. Aqui nós temos o fundo e o personagem dentro do cenário. O resultado da imagem criada é teletransportada para o cenário. O Scratch nos dá ainda a opção para alteração do cenário ao fundo sem que tenhamos que desenhá-lo novamente. Então isso vai facilitar o nosso trabalho. Você poderá fazer essa alteração na opção plano de fundo, localizada na parte inferior à esquerda do palco.
Com o personagem presente na área do cenário, inicie a programação adequada para que comece a se movimentar. Você terá que usar comandos específicos para fazer essas movimentações. Na aba de som, poderemos adicionar as gravações oferecidas pelo software ou poderemos gravar nossos próprios sons e adicionar ao ator escolhido. O que? Poderei gravar o meu próprio som? Sim, você vai fazer o seu próprio grunhido, por exemplo. Vai gravar e vai adicionar esse grunhido ao personagem. Né? O leão. Esse é um recurso maravilhoso. Na aba Scripts, encontraremos diversas opções para darmos vida aos nossos personagens, tais como movimentação, aparência, inclusão de sons e opção para que o personagem desenhe a criação de variáveis. Opções de controle do personagem, inclusão de sensores, operadores lógicos, eventos, opção para a criação de mais blocos de comando. A ferramenta é, portanto, muito poderosa e você poderá criar uma infinidade de programas para diversas finalidades. Isso aqui não tem fim. Olha aqui que legal. Na opção de movimentos, encontraremos os comandos para a movimentação dos atores, teremos diversas opções tais como girar, apontar para determinada direção, deslizar, adicionar, mudar, etc. Explore-os ao máximo e quanto mais treinar, mais especialista ficará em lógica. Na opção aparência, daremos vida ao personagem com a inclusão de falas, pensamentos, mudança de posições ou fantasias. Adição de efeitos sobre o personagem, além de diversos efeitos gráficos. Por isso que a gente chama isso aqui de computação gráfica. Na opção Sons, incluiremos os efeitos da sonoplastia sobre os nossos personagens e no próprio cenário escolhido. Há uma infinidade de sonoridades para você explorar, inclusive a sua. Na opção Caneta, podemos dar ao personagem um comando de tarefas, as quais representará em forma de desenhos, figuras geométricas, dentre outras opções. Será possível criar aulas automatizadas para entreter os interessados pelos seus programas, além de deixar o seu cérebro bem ativo para o processo de criação. Apague tudo, carimbe, use a caneta, então você vai manipular o próprio personagem. Na opção Eventos, condicionaremos o funcionamento do programa de forma como acharmos mais conveniente. O programa poderá ser iniciado quando a bandeira verde for clicada, quando a tecla espaço for apertada, ou quando um ruído for ouvido. Eu posso ativar um programa assim, ó, batendo palma. O sensor vai detectar o som e o cenário vai começar a se movimentar. Teremos, portanto, diversas situações em que o seu programa poderá ser iniciado. Tente e veja os resultados. Quando clicar em bandeirinha verde, quando o pano de fundo mudar, quando receber mensagem, eu posso falar assim, começar. E aí o programa já começa a funcionar. Na opção de controles, condicionaremos o funcionamento do programa de diversas formas através dos comandos sempre, repita, espere. Essa parte de controle passa a ser uma das mais importantes para que o seu programa funcione de acordo com o desejado. Tá? Então, muitas vezes, você vai ter que diminuir a velocidade do processamento do seu computador através de um comando. Espere. Ande 10 passos. Seu personagem vai andar 10 passos. Espere 3 segundos. Ele vai esperar 3 segundos. Depois ele vai dar sequência aos demais comandos que você atribuir. Então você tem como controlar através dessas opções de controles. Um dos pontos altos do Scratch é a parte correspondente à inclusão dos sensores, da mesma forma como na eletrônica. No Scratch também poderemos incluí-los. Além disso, é nessa parte do software que abriremos a condição para a criação de games, inclusive. Se você gosta de games, então comece a criar o seu e compartilhe com seus colegas. Tá? Então a importância dos sensores é a possibilidade de você criar games ou situações específicas. Lembra do dinossauro? Se o dinossauro tocar na rocha abóbora, então salte. Então ele vai detectar a cor da rocha, que é a abóbora, vai saltar. Isso é possível fazer com o Scratch. Outra opção poderosa do software é a inclusão dos operadores lógicos e matemáticos. Através deles poderemos criar diversos condicionamentos lógicos e o seu programa ganhará em sofisticação e precisão nos resultados. Se você gosta de matemática, aqui ó, menor, igual ou maior, então são as condições, tá, que você vai definir. Aqui você consegue, por exemplo, criar uma calculadora. Então você vai começar a entender a importância dos operadores lógicos e matemáticos. Vamos fazer alguns exercícios sobre isso.
Enfim, esperamos que com esse material você se beneficie da ferramenta, principalmente para você que está começando o exercício da programação. Vamos colocar mãos à massa, vamos criar diversas situações programadas, e alguns especialistas dizem que não saber programar será uma nova forma de analfabetismo. Então acho que com esses passos poderemos fugir dessas estatísticas. Eu quero desejar a vocês boa sorte e que possa desenvolver projetos cada vez mais interessantes fazendo uso do Scratch. Então, boa sorte, aproveita, dá um like aí nessa explicação, agradece aí pelo tutorial que nós desenvolvemos para você. Então, muito obrigado pela atenção e mãos à obra. Tchau!